Olá, sejam bem-vindos ao Vivendo pela Palavra de Deus. Meu nome é Bruno. Queria trazer uma palavra de Deus para os irmãos nesse dia de hoje, nessa segunda-feira. Em Lucas 5, a gente vê sobre a pesca maravilhosa, né? A gente vê a Bíblia vai dizer que Pedro e André estavam ali e eles haviam tentado fazer uma pesca, né, durante a noite inteira, que é quando o momento está mais propício para poder adquirir os peixes, porque era o sustento, era a profissão deles ali. E após inúmeras tentativas, através de todo o esforço deles, eles não conseguiram o resultado que eles estavam buscando, né? E aí quando foi no outro dia, eles pararam um barco ali próximo ao porto ali, né? E eles começaram a limpar as redes, e tudo isso também demandou um tempo, né? Até que as redes ficassem limpas. E aí Jesus estava ali naquela região, ele estava pregando, e Jesus deu uma instrução para Pedro, na qual Pedro teve que analisar aquilo que ele estava fazendo com aquilo que aquele homem que ele não conhecia até então estava dando de instrução para ele. E Jesus disse para ele que era para ele voltar em alto mar e que era para ele lançar as redes. Agora, nós nos colocando no lugar de Pedro, a gente vê que ele já, como eu falei, imagina como ele já não estava exausto, como ele já não tinha limpado aquelas redes com todo cuidado, e geralmente o trabalho que isso não dá, né? E quando você termina o seu turno de trabalho, o que você quer fazer, você quer ir para sua casa, né? Você quer ir descansar, você quer ir ficar com a sua família, ainda mais para quem trabalha de noite, né? Que às vezes é uma coisa mais puxada. Mas Jesus deu essa palavra a ele, e ele, sem nem mesmo conhecer Jesus pela autoridade que ele havia reconhecido naquele homem até então, ele já o chamou de mestre, e ele parou tudo aquilo que ele estava fazendo, e ele junto com o seu irmão, eles voltaram até então, né, para alto mar para poder lançar as redes. E todo mundo sabe nessa passagem a questão da obediência, né? Mas a gente esquece muitas vezes de analisar o contexto que levou a ele tomar essa decisão. E a fé, né? Porque a fé não é somente crer, mas colocar em prática a obediência, que é sair com as redes no barco e ir até em alto mar, todo aquele trajeto pensando na palavra que aquele homem havia dado a ele, e que ele ia lançar para fora do barco aquelas redes que já estavam limpas, para ver se de fato ia ter o resultado que aquele homem havia prometido a ele. Só que não era um homem comum, só que ele ainda estava para poder ver isso, né? Para pagar o preço. E ele lançou aquelas redes, e todos nós sabemos, né, que eles pegaram muitos peixes, e eles precisaram até de ajuda para poder pegar aqueles peixes. E houveram os outros irmãos ali, filhos de Zebedeu, que tiveram que vir ajudar eles ali durante aquela pesca. E o peixe, ele representa fartura, mas ele também representa o evangelho, né? Então, com aquelas redes fartas de peixe, eles colocaram dentro do barco, e aí eles voltaram, né? Porque eles não iriam ficar em alto mar e iriam descarregar aqueles peixes. E como a gente sabe, Pedro, ele ficou assim, ele não pôde quase que crer naquilo que havia acontecido, apesar dele ter obedecido, apesar dele ter tido aquela fé, e ele se ajoelhou perante aquele homem que até então ele não conhecia. Por quê? Porque ele reconheceu a autoridade, ele reconheceu o poder através da vida daquele homem, e ele reconheceu que era o Messias, não era simplesmente um profeta comum. Por quê? Porque os profetas, eles realizavam algumas coisas e entregavam algumas profecias, mas nada dessa magnitude, né? Porque o Messias veio para manifestar a obra, para fazer coisas grandes que nenhum outro homem jamais havia feito. E eles não se prostraram perante um profeta, porque nós não devemos adorar um profeta, e a gente só fica de joelhos perante Deus, né? E eles reconheceram ali que aquele homem que estava diante deles era Jesus, era o Messias, né? A quem eles iriam chamar Jesus, porque Jesus, ele já sempre existiu, né? Na eternidade, provavelmente ele tinha um outro nome, mas ele veio na Terra para se manifestar em carne, para poder nos salvar e trazer
a palavra do Pai, que é o que? O Evangelho, e o símbolo do Evangelho é um peixe também, né? Você vê como as coisas vão se encaixando. E eles reconheceram que aquele homem era Jesus o Messias porque eles já estavam esperando por ele. Como estudiosos da palavra, né, esses pescadores, e como hebreus, né, eles estavam sempre estudando a Torá, que era a Bíblia que eles tinham na época, né, sobre do Antigo Testamento e todas as coisas que apontavam ali para o Messias. Mas diferente dos outros judeus, que imediatamente, se não vissem aquele homem liderando um grande exército para liderar o seu povo, né, para libertar o seu povo, eles se permitiram reconhecer, através da experiência que eles tiveram ali, e conhecer mais de Jesus. E a gente vê ao longo da caminhada dos apóstolos, né, que se tornariam apóstolos para com Jesus, eles iam redescobrir e reinterpretar a verdade que estava por trás das Escrituras, porque mesmo sendo estudiosos, sem a revelação do Espírito Santo que estava sobre Jesus ali naquela altura, eles não entendiam muitas coisas, e Jesus foi ensinando a eles. E Jesus veio para mudar a situação deles ali. Jesus não estava naquela praia, naquele lago ali no caso, né, por acaso, porque ele ali era um lago muito grande que existe naquela região. E ele veio e ele falou com aqueles dois homens que eram pescadores. E o que ele fez? Ele mudou, ele restituiu eles ao plano original. O que era? Se eles eram pescadores e eles estavam pescando peixes para seu próprio sustento, Jesus, através da palavra ali, porque Jesus é que nos fez a todos, né? Porque Jesus é o Verbo. E ele não veio mudar o seu propósito. Às vezes você pode estar aí na sua casa, você pode ser um cozinheiro excelente, e pode ser um chefe, ou pode ser um tradutor, ou pode trabalhar com alguma outra coisa, com publicidade, mas saiba que Deus pode te usar da maneira como você está, com aquilo que você já sabe. Por exemplo, se você é um chefe, você faz comida para outras pessoas, você, né, para ganhar o seu sustento, você pode se juntar a organizações beneficentes, e você pode fazer comida para ajudar outras pessoas, ainda mais no meio da pandemia, e abençoar vidas. E no caso ali de André e de Simão até então, né, que ainda não havia mudado o nome para Pedro, Jesus os chamou para ser pescadores de homens, né? E como eu falei já várias vezes ao longo desse vídeo, o peixe ele representa o Evangelho, então eles foram levar o Evangelho como pastores, como evangelistas, como apóstolo, porque o apóstolo ele executa todas essas coisas, né? Ele leva a palavra de Deus às pessoas, e é uma palavra viva, é uma palavra que reconforta, é uma palavra que traz esperança às pessoas. E não na alma, porque a alma é feita de sentimento, é uma coisa que vem e que vai, no momento você está bem, no outro momento você pode estar mal, mas a palavra de Deus ela é justa, ela é verdadeira, e ela transforma vidas, assim como começou por transformar a vida daqueles dois homens ali. E naquele mesmo dia também a gente vê que os filhos, né, de Zebedeu também foram chamados para a obra, e eles largaram tudo aquilo que eles estavam fazendo, porque eles estavam esperando pela visitação, o tempo de visitação do Messias, né? Porque nessa primeira vinda de Jesus veio para poder salvar, né, a humanidade, né? Não só o povo escolhido, mas também os gentios, né? E aí o que acontece? Aí eles obedeceram, eles largaram tudo, e isso trouxe muita ousadia, porque pensa, eles tiveram que abandonar a vida que eles viviam até então para poder obedecer e começar a pregar a palavra, né? Mudar de profissão. Agora eles iriam ser pescadores de homens, né? E o que é importante você refletir a respeito disso? Qual é o seu propósito? Ou seja, o que você tem de talento, de dom que Deus colocou na sua vida e que é diferente das outras pessoas, né? Eu mesmo estou tentando exercer um aqui, que aos olhos humanos ninguém se sente capaz de nada, né? Mas eu estou aqui exercendo, estou aqui falando com vocês, estou em obediência a Deus, falando sobre a palavra de Deus. E para toda pessoa que é chamada para poder fazer a obra, e Deus pode usar todos, Deus pode usar você também.
Existe um dom e existe um propósito que ele só vai ser desenvolvido se você se esforçar. Se você fizer igual André e Simão ali, se você procurar largar algumas das coisas das quais você está fazendo e usar isso para a honra e para a glória de Deus, para trabalhar para o reino. Eu não estou dizendo para você, por exemplo, no caso desses pescadores, você deixar de você fazer a sua pesca, porque esse é um chamado específico para algumas pessoas, né? Mas você pode, sim, no tempo vago, você fazer as coisas para Deus, porque o que Deus tem feito para você? Desde que você nasceu, quantos livramentos, quantas bênçãos você tem recebido, né? E é hora da gente poder retribuir, né? Da gente poder fazer coisas. A gente fazer uma visita para uma pessoa, às vezes a gente vê uma pessoa passando por uma dificuldade, a gente vai lá e compra um mantimento, entrega para essa pessoa, ou a gente ser usado pelo Espírito Santo às vezes, né? A gente levar uma palavra para aquela pessoa e a gente vê a transformação na vida da pessoa. Às vezes você está cantando um louvor e já transforma o ambiente porque é a unção do Espírito Santo fluindo através de você, através de uma oração também, quando você está falando com as pessoas, né? Mas eu queria que os irmãos refletissem sobre isso, sobre qual é o seu dom, qual é o seu talento, qual é o seu propósito, para que você possa se esforçar, né? Esforça-te e eu te ajudarei, para que possa haver uma transformação na vida de todos nós. Assim como Deus tem feito na minha vida, eu desejo isso para a vida de vocês também. E muitas vezes não é da noite para o dia, né? Eu estou fazendo esses vídeos já faz alguns dias, né? E Deus vai operando de maneira diferente. Cada vídeo sai de uma maneira, né? Porque a gente cada dia está de uma maneira, mas isso não significa que a gente não possa continuar se esforçando e falando, né, e fazendo a obra de Deus e desenvolvendo esses dons, esses talentos, né, porque a gente não pode enterrar, é aquela parábola, né, a gente não pode enterrar os talentos que Deus nos deu, a gente tem que procurar frutificar isso, ainda que seja nas pessoas próximas, porque o nosso primeiro ministério é para com a nossa família, né. Então é isso, eu queria que vocês refletissem a respeito disso, eu espero que tenha sido bênção, que você possa identificar com alegria as coisas que as pessoas às vezes são as primeiras a identificar, aquilo que você tem de bom para oferecer e aquilo que você tem dificuldade, vai fazendo também, porque Deus vai trabalhando, Deus vai capacitando, Deus vai mudando, né? Eles eram pescadores e eles mudaram para pescadores de homens, mas aquilo não fluiu imediatamente de uma maneira fácil para eles, mas eles se esforçaram, eles estavam ali junto com Jesus. Você tem a Bíblia, né? Jesus é a Bíblia viva, estava com eles e eles aprenderam com ele. Permita-se aprender com a Bíblia e orar e pedir a Deus a instrução do Espírito Santo, que é o nosso grande professor, a respeito de tudo aquilo que fala da Bíblia, e permitir que isso entre no seu espírito e afete a sua maneira de fazer as coisas. Tá bom? Então eu vou fazer uma oração pelos irmãos. Senhor Deus, meu Pai, eu coloco o Senhor diante da Tua presença para agradecer, Senhor, por essa mais oportunidade de estar gravando esse vídeo, de estar falando com os meus irmãos, de estar entregando essa palavra, Senhor, de estar podendo Te obedecer através desse canal. Eu desejo, Senhor, e eu peço, Pai, para que o Senhor abençoe as vidas de todos aqueles que estão vendo o vídeo nesse momento, aqueles que virão depois, as famílias aqui representadas também, que possa haver restauração de casamentos, que possa haver restauração de relacionamentos, que possa haver restauração daquilo que o inimigo tem procurado afetar na sua vida. Se você tem se sentido inferior por alguma coisa, saiba que Deus tem grandes planos para você e Deus ama você. Deus enviou o seu Filho para morrer por você. E isso não é pouca coisa, porque Deus não precisava fazer isso se Ele não quisesse, mas Deus enviou Jesus antes mesmo da fundação do mundo. E Ele morreu por todos nós, por mim e por você. Então não se sinta inferior, saiba que você é precioso para Deus, você tem a Bíblia, o Espírito Santo habita dentro de nós e Ele nos ama e Ele é sensível, Ele chora junto com você quando você também está triste, Ele também se alegra pelas suas vitórias. E Ele também é o maior interessado em celebrar junto com você quando você receber as promessas que Deus tem para a sua vida. Eu também oro para que a sua entrada e a sua saída possam ser guardadas, para que o sangue de Jesus possa limpar a todos vocês, possa abençoar os caminhos de vocês,
para que vocês possam frutificar e possam ter prosperidade no caminho do trabalho de vocês. Se tiver alguém aqui desempregado também, Senhor, eu peço que possa ser aberta uma porta de emprego, para que a pessoa possa ser honrada e que no trabalho dela ali ela possa ser exemplo e ela possa falar da palavra de Deus, ou as pessoas possam começar a ser despertadas pelo interesse, pela maneira de agir daquela pessoa, e identificar o de diferente em você, e que quando elas vierem te perguntar, que você possa honrar a Deus, porque lembrar que Ele abriu essa porta de emprego para você e que Deus tá te usando naquele momento para alcançar aquela pessoa. Você não sabe, às vezes, a palavra que você vai levar para aquela pessoa, o que isso pode causar na vida delas. Olha o que aconteceu com Simão e com André, como transformou a vida deles, né? Então, que Deus possa abençoar todos vocês, que vocês tenham uma semana cheia da graça e da paz e do amor de Deus, e que vocês possam ser abençoados através dessa oração. Amém. Eu agradeço a todos por participar desse canal. Peço que vocês deixem seu like, que vocês deixem um comentário e um pedido de oração, e compartilhem também, se inscrevam no canal. E muito obrigado, viu? Deus abençoe a todos.